Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Nelore Magda, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Vitasal, Cindy Castilho, V3 Genetics, Nelore Zeus, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Hoje é dia 8 de março, data em homenagem a este ser tão especial chamado mulher. No Terra de hoje você vai ver um VT super especial em comemoração ao Dia da Mulher. Tem dia de campo na Fazenda Elge, são 145 anos de Nelore Lengruber. Minuto Genética Aditiva com mais um depoimento sobre pecuária eficiente. Vamos ao Pantanal conhecer a Fazenda Nelore Cometa. E vem aí o leilão Nelore VC Weekend, edição Xinguara. E ainda quadro Zezão Responde. O programa de 8 de março começa agora. Lógico que eu inicio o melhor do campo com um VT super especial em comemoração ao Dia da Mulher. Roda! Acho que a diferença do que leva uma mulher para o agronegócio é um pouco mais de leveza. E, na verdade, nós somos geradoras da vida, né? Então, na nossa natureza, que é gerar vida e cuidar dessa vida, a gente tem uma grande intimidade com a terra, com a agricultura, com a pecuária e com o cuidado. Lá em Tuitaba não tinha nenhuma mulher que dirigia. Eu fui a primeira e a minha prima. Toda a grande genética começa na matriz. É dela que nasce a consistência. É dela que vem o alicerce. No agro, há mulheres que são base, constroem genética. Constroem reputação. Constroem resultado. Eu tenho um perfil que quando eu quero um trem, às vezes eu nem vejo o que está na minha frente. Esse curral é um local de muito acontecimento. E eu acho que é um lugar abençoado, é um lugar de produção. Então eu me sinto muito bem aqui. Eu acho que esse aqui é o palco maior da fazenda. Eu acho que a dedicação, essa questão de você querer fazer a diferença, às vezes os desafios eles ficam um pouco menores, não que eles não existam. Enquanto muitos enxergam o lote, elas acompanham o processo. Sustentam a trajetória. Porque no campo, sucesso não nasce pronto, ele se constrói. Elas constroem. O sucesso tem nome. The world. E claro que falando de uma data tão importante como o Dia da Mulher, a gente precisava mostrar a força feminina também na pecuária. Hoje você vai acompanhar um dia de campo realizado pela Fazenda Elge, que atualmente é comandada por uma mulher determinada, visionária e que faz uma gestão verdadeira. Guta Alonso é o nome dela.
famílias são que nem linhagens, são eternas. Obrigado. Chegamos a um evento muito especial. Estamos em Dois Irmãos do Buriti, Dia de Campo Nelore Elge, celebração de 145 anos da linhagem Lengruber no Brasil. Guta, quantos amigos que vieram de longe, né? Gostoso ver todo mundo empolgado em participar desse dia, né? Exatamente. Pra gente, eu não tenho palavras para descrever o que foi hoje ver essa estrada cheia, essa tenda enchendo de amigos, de pessoas vindo, como você falou, do Brasil inteiro, gente até vindo de fora do país para nos prestigiar. E é isso que a gente falou lá dentro, né? A linhagem Lengruber são famílias, e são famílias de amigos, e a gente viu isso aqui, né? Uma união de amigos em prol da pecuária, querendo estar junto, falar de Nelore, falar dessa história linda que é a história do Nelore no Brasil. Eduardo mostrou ali um vídeo ao final e um vídeo com alguns depoimentos em memória, outros como de grandes autoridades da raça, como Dr. Fausto Pereira Lima, Arnaldinho Borges, que está aqui com a gente, mas eu prestei muita atenção em um momento, que foi na fala do seu pai. Você começou a chorar, mas ao mesmo tempo era um choro com um sorriso de alegria, chorando e sorrindo em ver, né, esse momento onde você está dando continuidade a esse trabalho, ao lado de outras pessoas representando aqui as famílias que também estão fazendo isso, né, sucessores que acreditam muito nessa genética. Exatamente. O meu pai, eu acompanhei todo esse processo desde que ele comprou os primeiros reprodutores e ele se apaixonou pela linhagem. E eu sei que esse dia e o que está acontecendo aqui é a realização do sonho dele, que ao longo do caminho se tornou um sonho meu. Então hoje o que ele plantou em mim, de querer estar junto, de querer continuar esse trabalho tão sério, eu acho que está traduzido em tudo o que está acontecendo. E é o que você falou, sucessão, né? A gente passar isso para frente, essa paixão. A Luísa, que está me acompanhando, ama o Nelore, ama o Lengruber. E eu acho que isso é continuidade, né? A continuidade. Os 145 anos só foram possíveis por causa das pessoas que apareceram no vídeo, por causa das pessoas que nos antecederam, e é nosso papel fundamental fazer com que essa história continue. Arnaldinho, você foi convidado para falar um pouquinho sobre essa contribuição da linhagem Lengruber para a pecuária brasileira. E é uma contribuição imensurável, né? Além de ser uma linhagem importante que está contribuindo muito, né, com o melhoramento da raça Nelore e Nelore Mocho, é o trabalho também das famílias, né, que criam a linhagem Lengruber. Nós vimos aqui hoje, né, muito importante, a família Mundo Novo, a família do Sr. Geraldo Soares, Ricardo Alonso, né, do Dono Strang, né, e essa sucessão que está tendo dentro, né, dessa família, vamos falar família Lengruber, né, o Sr. Paulo Lengruber. Eu fiz essa avaliação das últimas 4 Expo Zebu, né, todos os animais que participaram da Expo Zebu, dos leilões, todos têm no pedigree a genética Lengruber, né? E a gente sabe também a grande contribuição na pecuária comercial. Leonardo, você veio do Maranhão. O que você achou aqui, né, dessa manhã de informação? Esse é um momento muito gratificante. Vim de muito longe, da cidade de Centro Novo, no estado do Maranhão. E a gente veio aqui para aprender, né? E o trabalho da Elge soma. Nós da Nelore Yasmin já usamos e continuamos usando, né, touros da Elge. Uma bezerrada que mostra muito futuro, animais muito bons.
E eu tô aqui com ela, a gente já vê aqui no crachá, Cláudia Lengruber. Gente, a família emprestou esse nome para esse trabalho belíssimo. Certo, o Manuel Lengruber, né, filho de imigrantes suíços, né, teve assim uma visão de futuro, né, assim, que a gente, estou falando de 1878, né, 145 anos atrás, ele foi um visionário de enxergar num zoológico na Alemanha um zebuíno branco, forte, né, que ele resolveu importar, né, e trazer para o Brasil, para atração animal, né, porque a gente não tinha refrigeração, então a gente não tinha assim, essa carne, né, esse foco de carne, o foco era atração animal. Se deixasse uma mensagem aqui para a Guta, né? Vejo que todos vocês, né, se tornaram uma família só. Com certeza, ela é o nosso presente do nosso amigo Ricardo, que nos deixou, né? E vem superando, né, acho que todas as expectativas, e ele ia ficar muito orgulhoso de ver o trabalho que ela desempenha, essa mulher de fibra, garra, alegre, né, que agrega tanto e agregou tanto ao Lengruber, tanto no gado quanto na união dos criadores. Ele ia ficar muito orgulhoso dela e com certeza nós estamos muito orgulhosos dela, né? E segue o legado. E temos agora depoimentos sobre pecuária eficiente e de precisão, além de qualidade, em mais um Minuto Genética Aditiva. Roda! A gente está aqui no palco do Zebu do Mundo, onde grandes projetos comprometidos com o melhoramento genético se destacam. Um deles, a genética aditiva, que cresce ano a ano, presente aí no Brasil quase que todo. E é impossível a gente falar de touros de central e não falar de genética aditiva, inclusive de um animal que vem se destacando muito, que é o Rei Nocaute, né, Roberto? O Rei Nocaute, nós acompanhamos ele desde de bezerro, né? A primeira avaliação acontece na desmama e depois ele passa por uma série de avaliações, inclusive avaliação de eficiência alimentar, de carcaça, para chegar aonde ele chegou quando nós fazemos a escolha daqueles touros que irão para centrais de inseminação. E hoje é sabido que a genética aditiva é uma das grandes fomentadoras da eficiência alimentar. Hoje o maior centro de eficiência alimentar está dentro da genética aditiva. E o Rei Nocaute, com uma fila de espera de mais de 20 mil doses, sendo aí consagrado pelo público como o melhor touro da genética aditiva da atualidade, ele é um destaque muito grande dentro da prova de eficiência. Foi um touro que sempre foi ganhador de peso, mas ele não tinha o consumo de alimento tão alto. Isso fazendo dele um animal extremamente eficiente, um animal que consome menos e converte mais. Mas o que é o mais importante que eu vejo no Rei Nocaute é o que está por trás dele, as famílias, a Forta, que é uma grande vaca também dentro do projeto, mas aquilo que ele traz, não somente essa qualidade da eficiência, mas a força do efeito materno, da precocidade sexual, da composição de carcaça, contando aí com acabamento de gordura. Então, tudo isso, quando a gente olha para um grande reprodutor, a gente tem que ver várias características. E é isso que o Rei Nocaute, nós acreditamos que ele vai entregar. Show, gente! Hora do intervalo comercial. Na volta tem mais programação aqui no Terra Pecuária, então não saia daí. O
lugar que é conhecido como a essência de resultados da raça Sindhi. O berço de uma história que ultrapassa gerações e leva aos rincões de todo o Brasil uma genética capaz de transformar projetos de pecuária, devido à dupla aptidão que esses animais carregam na carne e no leite. Sindhi Castilho, da nossa família para a sua. Um projeto grandioso que vai além da pecuária ao apresentar a sua gestão primorosa. Investimento em tecnologias e consistência genética fazem desse projeto uma referência nacional. Animais altamente avaliados com quase 30 anos de seleção. Essa é a Guadalupe Agropecuária. Compromisso com a tecnologia, garantia de resultados. A hospitalidade marcante do Nelore e Magda caminha lado a lado com uma seleção moderna e rigorosa. Animais rústicos e de carcaça superior, focando sempre na rentabilidade do produtor, através de uma genética de raça e resultados comprovados. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Na programação de hoje, Dia da Mulher, você está assistindo Fabiola Santana da Vitasal Nutrição Animal. Muito obrigada e parabéns, Fabiola! E agora vamos ao Pantanal conhecer a Fazenda Nelore Cometa, reportagem inspiradora e bate-papo sobre sustentabilidade. Roda! Quem vê a grama verdinha, o gado solto pela fazenda e os animais silvestres dividindo o mesmo espaço, talvez não imagine a transformação que acontece aqui em outra época do ano. Esse é o Pantanal, um lugar que muda e respira no ritmo da natureza. Na seca, o chão se firma, a pastagem se fortalece e a produção segue em equilíbrio. Na cheia, o cenário se reinventa. Onde antes o gado caminhava sobre o chão, agora ele avança com calma pela água. As estradas viram rios e a paisagem se transforma em espelho. É a mesma fazenda, mas com uma nova vida pulsando. Entre a seca e a cheia, o Nelore Cometa constrói sua história no coração do Pantanal, onde produzir também é preservar, e cada estação deixa sua marca. A fazenda aqui Cometa do Pantanal, quando me ofereceram ela, eu vim olhar, né, para comprar, me agradou muito, né, porque é um sistema, né, de cria extensiva, enfim, né, a pasto, e que vem de encontro, né, com aquilo que nós estamos fazendo com o Nelore Cometa, animais rústicos. Então, aqui é o nosso laboratório, porque no Pantanal é tudo mais difícil, né? Nós temos aí o período das águas, aonde, né, pega a água, onde cobre a água, fica aí com meio metro, com 1 metro d'água, enfim, tem passos, pegam mais, outros menos, né? E o gado tem que se adaptar a esta realidade, né, de poder se alimentar, enfim, pegar o capim lá debaixo d'água para ele comer e tal. Depois temos outro período, que é o período da seca, que é outro desafio de rusticidade novamente, porque na seca, né, a vegetação, os capins, a umidícola também secam, também perde aí o seu vigor, a sua proteína. Então, o gado também sente muito nesse período da seca. São 2 fazendas localizadas no Pantanal, onde a produção caminha lado a lado com a preservação. Nesse cenário único, o gado divide espaço com a vida silvestre. Cervos do Pantanal, capivaras e tantas outras espécies que fazem parte da paisagem todos os dias. Aqui,
respeitar o meio ambiente é regra. A caça é proibida, a natureza é protegida e cada área preservada garante o equilíbrio desse bioma tão rico. Estamos no Pantanal e precisamos preservar, né? O meio ambiente aqui é bem frágil, né? E o que faz o Pantanal da vida é a água. Precisa chover, precisa que o rio suba o seu nível e que jogue água para fora para alagar toda esta planície. Por quê? É através desta água, dessa planície que vai alagar, que vai decompor toda a matéria orgânica, toda a vegetação e que vai virar adubo. E nós precisamos então estar aí preocupados e preservar, né, esse ambiente para deixar aí para os nossos netos, né, para a futura geração, para que possa dar continuidade nesse sistema do trabalho do Nelore Cometa, né, preservando o meio ambiente. E de preservação, essa equipe entende. Qualquer lugar que você vai tem que respeitar, mas no Pantanal ou você respeita a natureza ou a natureza te mostra que tem que respeitar. Então, nós temos 14 mil hectares aqui de pasto nativo, campo nativo. Então a gente tem a época certa de usar esses campos, tem a época certa de usar os outros lugares que já é mais formado e tudo. Então você tem que respeitar, andar junto com a natureza, aprender junto com a natureza. Adalto, e como que vocês fazem o manejo dos animais na época de cheia e na época de seca? Os bezerros aqui, eles nascem e com 3 meses até 100 dias, a gente desmama, faz o desmame precoce e os machos vão para uma fazenda de engorda e as fêmeas vão para outra fazenda de cria. E esses machos, eles estão sendo abatidos até os 25 meses. E um peso ideal aí de 22 arrobas, está dando a média de 22 arrobas. As fêmeas faz a recria lá no firme, na fazenda do firme. Aos 2 anos ela emprenha. Quando ela emprenha a segunda vez, ela vem embora para cá prenha. Porque o desafio é muito grande para os animais jovens aqui no Pantanal. Tem que desenvolver, tem que dar leite e tem que reproduzir. Então a gente faz isso lá fora e já traz o animal maduro para cá. Quando nós fizemos isso, a taxa de prenhez subiu muito. Então a gente tem a oportunidade das outras fazendas, então a gente faz esse tipo de manejo aqui no Pantanal para melhorar a quantidade de prenhez aqui. Além disso, nós temos os predadores. Aqui uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado é tirar da época que tem muitos predadores. Você perde aqui, igual esse ano nós perdemos mais de 100 bezerros já. Então é uma competitividade muito alta e nós temos que sair dessa época. Essa foi uma pequena prévia de uma reportagem especial sobre o Pantanal que está por vir. Em breve vamos mostrar de perto o período das cheias, com imagens exclusivas desse cenário único. E no encerramento desta reportagem, um convite especial: acompanhar a agenda de leilões de 2026 do Nelore Cometa. Esse ano, em abril, final de abril, é um leilão de Nelore pintado, de 80 novilhas e vacas. E no outro dia, 150 vacas Nelore, vacas paridas e prenhe. É um gadão, nós resolvemos abrir mão dele agora por questão da quantidade de filho que a gente está fazendo. Agosto, dia 17 de agosto, nós temos mais 150 touros. E em outubro, dia 17 e 18 de outubro, nós temos mais um leilão de fêmeas de novo. Mais vaca parida e novilhas virgens. Então, vamos ter esses 5 leilões esse ano. Segura que tem os preparativos para o leilão Nelore VC Weekend, edição Xinguara Arremate, que vai de 22 a 24 de maio. A matéria agora na tela do Terra. Grande leilão, com certeza, o ano que vem estamos aqui de novo. O desenvolvimento da Nelore VC para nós lá foi uma das melhores experiências que nós tivemos, sabe? Foi só melhorando cada vez mais o rebanho, né? Contamos com todo
todos vocês nessa segunda edição nossa. Um dia que vai ficar na história aqui em Chiquara. E não para por aqui não, finalizamos o Melhor do Campo de hoje com o quadro Zezão Responde, com ele, seu José Humberto Vilela, da Fazenda Camparino. É o gado que paga a conta. Pergunta agora do Paulo, não falo o sobrenome, do Rio de Janeiro. Senhor Zé, admiro muito o seu trabalho e de toda a família. Além do seu gado ser excepcional, eu vejo que a Fazenda Camparino é muito bem manejada. Para mim, isso é uma das coisas mais difíceis de acertar, o manejo das pastagens. Como que ele é feito aqui? Paulo, isso é a coisa mais difícil do mundo. Não é uma receita de bolo. Cada ano é um ano, cada pasto é um pasto. Então, se você aduba uma pastagem, você tem que mudar o manejo. Se você chove pouco na sua casa, você tem que mudar. Isso é uma presença quase que diária na fazenda para você conseguir fazer isso. Eu tenho uma pessoa de muito observador para fazer esse serviço para você. Deixar o pasto sem colher é prejuízo para você. Se você acabar com o pasto, o prejuízo é imenso. Você acaba com a fazenda, acaba com o teu gado. É difícil. Eu consigo fazer isso, Paulo, que eu vivo a fazenda. Eu estou todo dia aqui. Hoje, um dos únicos serviços que eu faço da Camparino é partar gado de seleção e olhar manejo de pastagem. Cada ano aqui o manejo de pastagem é de um jeito? Cada ano é um ano. Eu não sei. Nós estamos num período de seca. Se você perguntar que dia que vai chover, eu não sei. Pode chover em outubro, pode chover em setembro, pode chover em novembro. Pode dar uma chuva e passar 30 dias sem dar a segunda, que é pior ainda. A única coisa que vai te ajudar, Paulo, é você resguardar na época da fartura para enfrentar as dificuldades. E todo ano nós temos dificuldades, ou mais ou menos, mas tem. Eu tenho um amigo que sempre falava, nós fazemos um leilão em Uberaba em agosto, final de agosto. E a maioria da turma se encontrava, lá em casa está seco, lá está isso, está aquilo. Ele falava, gente, peraí, eu nunca vi um agosto verde, eu nunca vi um agosto sem vento e nunca vi um agosto sem fogo. Então isso faz parte de nós. Você tem que se preparar para o agosto, setembro, outubro. Se você puder ajudar a sua saída de pasto através de resgatar gado, comer um silagem com proteicozinho, coisa toda, seria ótimo. Eu acho que a única maneira do pecuarista conseguir um alívio e tranquilizar um pouco é através de fazer silagem, fazer feno e armazenar. Uma silagem bem feita, você guarda de um ano para o outro, um feno bem feito, bem guardado, você pode guardar de um ano para o outro. Mas você tem que ter isso para te dar uma segurança. Eu preocupo demais, uma fazenda igual a minha, está aqui nesse fundão do Mato Grosso. Se amanhã ela queimar, eu tenho emparelhamento para fogo, tem tudo, mas se você pegar um fogo durante o dia, no mês de agosto, que é a ventania, queima o mundo, queima tudo. O que eu vou fazer nesse gado? Quem tem pasto para me alugar? Quem tem comida para me vender? Ninguém. Eu tenho que ter um resguardo aí. Hoje, eu estou usando silagem ainda do ano passado. Eu passei esse tempo todo, eu dou silagem nas águas, engordo boi com ração, preparo os bezerros já que desmamaram esse ano, estão comendo silagem com ração, silagem do ano passado. A desse ano está guardada. Então, eu trabalho no sistemão antigo. Eu trabalho com a toalha cheia, não deixo acabar para fazer, não. Fazenda Camparino, o zebu que paga a conta. E encerramos assim o Terra Pecuária de hoje, de 8 de março. Parabéns mais uma vez a nós, mulheres. Beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau. Terra
Terra Pecuária. Oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Nelore Magda, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Vitasal, Cindy Castilho, V3 Genetics, Nelore Zeus, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado BO, Hélio Correia de Assunção.